Olá a todos, nesse vídeo eu gostaria de contra-argumentar alguns pontos sobre a planicidade das águas que foram colocados pelo professor Afonso em um vídeo também publicado no canal do professor Olavo de Carvalho, certo? Relembrando só um histórico básico sobre essa situação, né? Há 1 ou 2 semanas atrás o professor Olavo de Carvalho fez alguns comentários no seu Twitter falando que estava vendo alguma coisa sobre Terra plana, falou que viu algumas coisas, alguns vídeos sobre o problema da planicidade das águas e que ele não encontrou nada que refutasse isso nesses primeiros vídeos que ele viu. Seguiu daí a reação desproporcional e histérica que nós esperávamos de pessoas falando: oh meu Deus, o Olavo agora virou um terraplanista, olha só, esse Olavo é de fato um maluco, não presta para nada, né? É só um louco que não sabe de nada, se diz filósofo, pessoal conservador, tudo balela, né? Reação desproporcional esperada, de certa forma. Né? Em particular, a revista Super Interessante publicou um artigo sob o título Não, Olavo, a água também não é plana, em um tom extremamente jocoso, super desinformante, como normalmente ela é, né? Sem as informações que seriam necessárias de fato para discutir o assunto em detalhes, um tom jocoso, falando, olha, veja aqui o método científico, né? Em resposta a isso, o professor Olavo de Carvalho publicou 2 vídeos no seu canal. Não foi ele que fez nenhum desses 2 vídeos, né, mas ele publicou no seu canal. O primeiro sob o título Super Interessante e Super Ignorante, que foi um vídeo um pouco mais curto e bem mais fraco do ponto de vista físico, de verdade. Né? E o segundo vídeo, que é o foco que eu gostaria de comentar aqui, sob o título Super Interessante e Super Idiotizante, né? Que é um vídeo do professor Afonso, que é um cara que conhece muito mais sobre o assunto, ele tem muito mais base do ponto de vista físico, né? Então ele fez já um vídeo muito melhor fundamentado, muito mais embasado, né? E eu gostaria de contra-argumentar mesmo assim alguns pontos que eu acho que ficaram falhos no vídeo que ele publicou, certo? Só com um comentário rápido ao primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo que o professor Olavo publicou no seu Carvalho, o cara ele fala que não pode acontecer refração na horizontal, e para isso eu gostaria então só de fazer relembrar rapidamente o que é a refração, né? A refração ela é simplesmente mudança de meio da luz, certo? Refração é quando a luz muda de um meio para outro, só isso, certo? Então refração pode acontecer na horizontal, sim, se na horizontal acontecer mudança de meio, certo? Então, por exemplo, se eu olho para a janela, a luz passa do ar para o vidro, do vidro para o ar de volta até chegar nos meus olhos, aconteceu refração, certo? Então, refração não tem nada a ver com horizontal ou vertical, tem a ver se vai acontecer ou não mudança de meio, certo? Essa mudança de meio, naturalmente, porque as propriedades eletromagnéticas do meio se alteram, né? Causa mudança de velocidade e também, por conservação de quantidade de movimento, causa mudança de direção da luz, certo? E a mudança de velocidade e mudança de direção, elas têm uma certa relação entre elas, que é regida pela lei de Snell-Descartes. Eu não vou colocar aqui a equação, né, a lei particular disso aí, né? Tinha um professor que brincava sempre que o número de leitores em um livro é inversamente proporcional à quantidade de equações que você apresenta no livro. Se isso for verdade para vídeo também, eu não vou colocar equação nenhuma aqui para ter o máximo possível de visualizações, certo? Enfim, bem, outro ponto importante de comentar aqui, um outro comentário rápido, é sobre como nós enxergamos, certo? A gente tem que sempre lembrar que o que a gente vê são os raios de luz que chegam até os nossos olhos, por isso que a gente não enxerga no escuro quando não tem luz, certo? E além disso, a imagem que é formada, né, as direções diferentes, são formadas de acordo com as direções da luz que chegam aos nossos olhos. E a parte importante é que a luz que chega aos nossos olhos não necessariamente precisa ter a mesma direção da luz que saiu do objeto. A luz pode ter mudado de direção no meio do caminho, certo? Naturalmente, em geral, isso não acontece, portanto, o que a gente enxerga é exatamente o próprio objeto. Mas caso aconteça uma mudança de direção da luz, né, durante o seu movimento, o que a gente enxerga, a imagem que vai ser formada pelo nosso cérebro, não vai corresponder ao objeto. O exemplo mais simples disso é o espelho, né, que acontece durante o fenômeno da reflexão, né? No espelho, eu me olho na frente do espelho, eu vejo a imagem, certo? Mas eu me vejo no espelho, né? Eu vejo a imagem que é formada, mas eu não considero essa imagem formada atrás do espelho, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho propriamente dita, né? Como sendo um objeto real. Eu entendo que isso é só refletido e a direção que eu estou vendo da imagem não corresponde à direção do objeto, que sou eu mesmo, né? Eu não olho para o espelho e falo: oh meu Deus, apareceu uma cópia minha, um doppelganger, vou morrer. Não, certo? Eu entendo que isso é uma reflexão, mas a rigor, a imagem que é formada, né, não está na posição do objeto. A gente interpreta isso naturalmente, mas, por exemplo, quando você coloca um bichinho na frente do objeto, do espelho, desculpa, né, quando você coloca um gato na frente do espelho, muitas vezes ele não consegue fazer esse tipo de interpretação e ele começa a brigar com o espelho.
porque ele vê o gato ali e acha que tem de fato um gato, né? Ele acha que o objeto a imagem que ele está vendo tem de fato um objeto ali, né? E ele começa a brigar com a sua própria reflexão no espelho, certo? Então a moral da história aqui é que quando a luz muda de direção, pode ser formada uma imagem aparente que não esteja na mesma posição do objeto de fato, certo? E se na refração acontece mudança de direção da luz, a imagem aparente na refração pode ser formada fora da posição do objeto, que é o que acontece, por exemplo, quando você olha uma moedinha lá no fundo de uma piscina, a direção que você olha, que você observa a moeda é diferente da direção real onde a moeda se encontra, certo? Porque quando a luz passa da água para o ar, até chegar nos nossos olhos, ela muda de direção. E o nosso cérebro não consegue saber que ela mudou de direção, então ele interpreta como se estivesse vindo reto para sempre, certo? Pois bem, no caso desses experimentos de planicidade das águas, propriamente dita, a gente está tentando ver a luz, mas a luz está passando só pelo ar. Aí você vai falar, a luz está passando só pelo ar, não tem mudança de meio? Sim, mas, e o próprio professor Afonso comenta muito bem sobre isso no seu vídeo, né? Existe uma possibilidade de estratificação do ar, certo? Por quê? Porque o ar ele não é uma coisa constante, sempre igual, o ar ele pode variar. O professor Afonso comenta isso, né? O ar pode variar nas suas propriedades físicas, ele pode mudar sua pressão, pode mudar sua temperatura, isso causa mudança de densidade, isso altera as propriedades eletromagnéticas do meio e por causa disso a velocidade da luz pode alterar mesmo no ar, né? O índice de fração do ar pode ser diferente em diferentes lugares, né? Isso causa uma estratificação do ar e pode acontecer então refração mesmo na luz passando apenas no ar. No entanto, existe um outro ponto importante nessa variação do ar, né? No fato do ar ser variável, que é o fato que o ar é uma mistura de várias substâncias diferentes, né? O ar é composto por nitrogênio e oxigênio principalmente, outros gases em menores concentrações, por exemplo, gás carbônico, metano, gases de enxofre, amônia, dentre outros. E, muito importante, o ar também tem água. E a quantidade de água no ar pode variar bastante. Essa é a umidade, né? A medida de quantidade de água que há no ar é a umidade, né? E a umidade pode variar bastante. Isso vai alterar a composição química do ar, isso altera as propriedades do ar, por causa disso pode mudar o seu índice de refração, ou seja, pode mudar a velocidade com que a luz se propague no ar por causa de variação de composição. E exatamente por isso que para a gente verificar a estratificação do ar, a gente precisa ver esses três fatores: pressão, temperatura e umidade, certo? Os três fatores. Um exemplo simples, né, de estratificação do ar que a gente pode observar cotidianamente é a situação de asfalto quente, né? Aquele dia muito quente, você olha para o asfalto, vê aquele asfalto, parece que ele já está meio que mexendo assim, você fala, deve estar um inferno, certo? Por que isso acontece? Porque aqui no asfalto, a gente sabe, o asfalto fica muito quente no sol, ele absorve muita energia, né? E ele fica muito quente, chega lá a 50, 60, 70 graus Celsius, né? Enquanto que aqui a temperatura ambiente, por mais que o dia esteja muito quente, ela é muito mais razoável, né? Uma temperatura lá dos seus 30 graus, alguma coisa assim. Então nessa região aqui a temperatura vai variar desde os 60 graus, sei lá, até os 30 e poucos graus. Então nessa região próxima ao asfalto nós temos uma região de grande estratificação de temperatura, né? Uma região de variação de temperatura, então nós temos estratificação do ar. Estratificação do ar causa refração, mudança de direção e por causa disso nós vemos aquelas situação, aquele ar meio assim, né? Esse é o efeito Fata Morgana conhecido, né? Que gera, por exemplo, também as miragens no deserto, certo? Gera toda essa luz em direções diferentes vindo, né? Então essa imagem é meio deformada, meio ilusões de ótica, miragens e coisas assim, certo? Ok. Indo para o experimento propriamente dito que foi realizado, os dois que são discutidos na Super Interessante, mais ou menos discutidos, né? Eles não entram em muita coisa, e que são comentados pelo professor Afonso, né? Foram dois experimentos feitos no rio Bedford, né, que é um rio lá na Inglaterra, um rio represado, por causa disso ele é basicamente parado, né, não tem quase correnteza nenhuma, né, e quando tem muito vento você consegue ter uma região muito longa de rio com basicamente água parada, certo? Pois bem, o primeiro experimento que foi citado, defendendo, né, essa tese de água plana, foi feito em 1838 pelo Samuel Robotham, certo? E aí o que ele fez foi ao longo de um trecho de 9,7 km do rio, certo? Ele mediu como, aqui no começo do trajeto dele, ele colocou um telescópio próximo à superfície d'água, 20 centímetros da superfície d'água, e ele acompanhou então um barco que se movia ao longo do rio nesse trecho de 9,7 km, 6 milhas, certo? Esse barco, ele tinha no seu ponto máximo, né, de máxima altura, uma bandeirinha pendurada, estava a uma altura de 90 centímetros aproximadamente, 3 pés, né, da altura da água, da superfície da água.
certo? E aí o resultado que o Robofan obteve no experimento dele foi que ele conseguiu observar o barco através do telescópio até o final do percurso de 9,7 quilômetros, né? Enquanto que, considerando os dados de curvatura, esse barco já deveria estar a 3,7 metros abaixo da linha do horizonte, né? O próprio professor Afonso, ele diz então, né, o Robofan, ele tomou medidas de temperatura ao longo desse percurso todo que ele fez, para garantir que não haveria estratificação do ar, certo? A temperatura não variava muito, então ele concluiu que não tinha estratificação do ar, concluiu que não havia refração acontecendo e, como consequência disso, então, que ao longo de todo esse experimento a luz se propagava em linha reta e, portanto, o que ele observou de fato era a posição do barco, né? E aí então que a superfície da água era plana, certo? O primeiro questionamento, e aqui é só um questionamento, não é nenhuma crítica muito forte ainda, mas que eu gostaria de colocar apenas é sobre a precisão desse experimento, certo? Observe, a gente acabou de falar, né, que da curvatura ficaria a 3,7 metros abaixo da linha do horizonte, então se a gente está enxergando ainda, quer dizer, está 4 metros para cima, na verdade, né, do que seria a curvatura, em 10 quilômetros de percurso, né, 9,7 quilômetros mais precisamente, mas em 10 quilômetros de percurso, são 10 mil metros. Então são 4 na horizontal para 10 mil metros na vertical, desculpa, 4 na vertical para 10 mil metros na horizontal. Certo? 4 para 10 mil, isso seria 0,05%, certo? A relação entre horizontal e vertical. Ou seja, precisa de um desviozinho muito pequeno para compensar isso. De fato, do ponto de vista angular, a variação de direção para você conseguir compensar isso, né, seria de 0,023 graus. Lembra que uma volta é 360 graus, são 0,023 graus. Isso significaria basicamente você pegar a volta inteira, dividir em 15 mil partes, aproximadamente, e pegar uma dessas partes. É um desvio angular basicamente igual a zero, entende? É imperceptível. E para você conseguir garantir que esse tipo de desvio não acontecesse, né, devido à refração, você precisa de uma precisão muito grande. Então, meu primeiro questionamento, por enquanto é só um questionamento, é: o experimento que foi feito tinha uma precisão grande o suficiente para garantir que nem mesmo esse pequeno desvio acontecesse? Não tenho certeza. Antes de eu fazer as contra-argumentações, deixa eu só continuar a história, né? O próprio Robofan repetiu o experimento dele várias vezes. Na comunidade científica não deu tanta atenção assim para o experimento dele. Já tinha nessa época, e você pode pegar os registros da época, né? Meio que pelo menos na comunidade científica um acordo de que de fato tudo era esférico, tinha curvatura, né? Não deram muita bola para o experimento, né? Para os resultados. Até 1870, quando o John Hampden oferece uma aposta, né? O John Hampden, ele era um apoiador da teoria da Terra plana, né? E ele oferece, então, faz uma aposta, né? Para quem conseguisse provar que as águas não eram planas. E aí é que entra na história o segundo personagem, o segundo experimento, que é o Alfred Wallace, 1870, eu já falei, né? Que é o biólogo, que o professor Afonso diz, né? O cara que, um dos fundadores da teoria da evolução, junto com Darwin, certo? O resultado disso foi publicado em 1870 na revista Nature. O título do artigo é The Rotundity of the Earth, né? Seria a curvatura da Terra. Né? E de fato ele é um artigo sem nenhum tipo de detalhe, porque ele é só um artigo noticiando o resultado da aposta. Certo? Ele só faz uma descrição bem simples do experimento, é basicamente o seguinte: ele pega aquele mesmo trecho de 6 milhas, né, 9,7 quilômetros, só que afirma o Wallace, que próximo à superfície da água aconteceria refração. Entramos mais em detalhes nisso daqui a pouco, certo? Então, a fim de evitar isso, ao invés de ele fazer o experimento aqui a nível da água, ele fez o experimento para cima. Ele fez o experimento a 4 metros do nível da água, certo? Uma altura vertical de 4 metros do nível da água. Como que ele fez isso? Ao longo aqui do rio, novamente, né, ele fincou um poste no começo do percurso, um poste no final do percurso, 6 milhas, um poste no meio do percurso, 3 milhas dos dois, certo? Em cada um dos postes ele colocou uma vara horizontal que estava a 4 metros de altura da superfície da água, certo? E aí então ele tem 3 varas horizontais, todas elas a 4 metros da superfície da água, portanto elas estão todas, a superfície da água e essas varas aqui estariam paralelas entre si, certo? Ou seja, se as águas são planas, essas 3 varas estariam alinhadas também entre si. Né? E por outro lado, se as varas não tivessem alinhadas entre si, a água não seria plana, né? A superfície da água não seria plana. Né? E ele fez o experimento, no artigo da Nature de fato não tem muitos detalhes, ele só fala que o resultado que teve lá é que quando ele olhou a linha entre a primeira vara e a terceira e a última vara, né?
A segunda vara não estava alinhada, mas ela estava lá a um pouco menos de 3 pés acima da primeira. Não é dado muitos detalhes com relação a isso, de fato, concordo com o professor Afonso, certo? No entanto, em 1901 esse experimento foi refeito pelo Henry Olden, certo? E aí ele publicou um artigo em 1901 falando mais sobre os detalhes do experimento deles, dando então todas essas medidas em mais detalhes, né? E ele fala, né, ali ele mostra, né, que ele fez as medidas com um teodolito, que serve para medir os ângulos, né? Então ele mediu o ângulo da primeira vara até a terceira vara, e da primeira vara até a segunda vara, observou esse ângulo que acontecia, viu que tinha esse ângulo, e através desse ângulo, então, ele calculou essa diferença de altura, que era de 0,9 metros, aproximadamente, né, um pouco menos de 3 pés, lá eles diziam, certo? E aí, então, o Henry Olden tem um artigo em 1901 em que ele refaz esse experimento, certo? Pois bem, de novo, a argumentação do Wallace sobre a validade desse experimento e a não validade do experimento do Robofan seria devido à refração. No entanto, a parte importante é que mesmo se você não quisesse acreditar, né, no argumento do Wallace sobre refração, os dois experimentos foram feitos. E os resultados que eles tiveram foi: o Robofan observou que as águas, pelo menos as imagens que eram vistas, era toda plana. No entanto, o Wallace e o Olden, né, observaram que as águas não eram planas. Certo? Observaram, na verdade, não as águas, mas a 4 metros do nível da água não era plano. Como a 4 metros do nível da água está sempre ao mesmo nível com relação à água, por consequência, as águas não seriam planas também. O ponto é que, independente de refração ou não, né, se não tivesse refração, esses dois resultados, né, o do Robofan, plano a nível da água, o do Wallace e do Olden, não plano a 4 metros da água, não são possíveis de acontecerem os dois ao mesmo tempo, né? Eles são incompatíveis. Ou seja, só tem como acontecer os dois resultados caso haja refração. Então, os dois experimentos juntos nos mostram que tem que ter refração acontecendo. Não tem como acontecer os dois, certo? O próprio professor Afonso, ele fala que então o Wallace precisaria mostrar exatamente quais eram os índices de refração. Não precisava, porque a ideia do experimento dele foi exatamente fazer o experimento em uma situação em que não acontecesse refração. E de um jeito ou de outro, caso o professor Afonso reafirme a posição dele de que não acontece refração, ele não tem como reclamar do experimento do Wallace, né? Um outro argumento que o próprio professor Afonso coloca lá no vídeo dele é que a aposta entre o Wallace e o Hampden seria só uma aposta, uma farsa, né? Que seria, na verdade, um combinado entre amigos. Se for esse o caso, é um combinado entre amigos bem da onça, né? Esse experimento que foi feito, ele teve um juiz, que era um editor da revista Field, que era um cara que não conhecia nenhum dos dois, foi aprovado pelos dois, né? Que julgou que, de fato, o experimento do Wallace foi correto, né? Que tudo estava correto, então que o resultado que ele teve de curvatura era verdade, certo? A parte importante é que o resultado, depois de ter acontecido esse experimento, o Hampden ele acusou o Wallace de ter manipulado o experimento, né, de ter feito uma farsa durante o experimento. Essas acusações tiveram troca de farpas bastante grande, resultaram no Hampden sendo preso, sendo acusado de calúnia. Então nós tivemos, se for uma aposta entre amigos, acho que a amizade deve ter acabado, certo? O próprio Hampden, ele tinha contatos com outro ator terraplanista, que eu não me lembro exatamente o nome, mas você pode pesquisar na biografia dele, é fácil de encontrar, certo? Então, aparentemente, essa história, e de novo, essa história que a professora conta é uma história que o professor Afonso conta sem ele dar nenhuma base de que, de fato, a aposta era algo combinado, né? Ele não dá nenhuma base, mas ainda assim os acontecimentos que seguem da aposta parecem mostrar que isso é bastante improvável, né? Quer dizer, eles eram amigos bastante pro cara aceitar ser preso só pro Wallace defender a posição dele. Parece um tanto estranho isso aí, certo? Mas voltando para a parte física, questiono eu, mas existe algum tipo de motivo real para acontecer refração, né? Como a gente viu pelo resultado dos dois juntos comparados que tem que ter refração, argumento agora que sim, existe sim motivos reais para acontecer refrações, e para isso a gente vai olhar próximo ao nível da água. Lembre que a gente falou que tem 3 fatores principais que a gente tem que analisar na estratificação, né, para ver se vai ter refração ou não, que são pressão, temperatura e umidade. A pressão aqui a gente espera que seja constante, pressão atmosférica, certo? Mas e temperatura e umidade? Vamos pensar.
Próximo ao nível da água, a gente vai ter uma certa temperatura, que é a temperatura da água. E lembre que a temperatura da água é basicamente constante ao longo do dia, ela muda muito pouco, né, para um corpo grande de água. Enquanto que a temperatura aqui em cima, lá, 2 metros aqui da água, né, ela tem a temperatura do próprio ambiente, que varia um tanto ao longo do dia, certo? Então a gente tem uma temperatura aqui, que é a temperatura do ambiente, aqui embaixo a temperatura da água. Nesse meio do caminho tem que acontecer variação da temperatura, certo? Para ela sair da temperatura da água e chegar até a temperatura do que o ambiente está naquele momento, certo? Então é esperado uma variação de temperatura ao longo da altura próxima ao nível da água. Da mesma forma, a umidade aqui embaixo, próxima à superfície da água, é basicamente 100%, certo? É onde a água está evaporando. Enquanto que a umidade aqui em cima, né, a uns 2 de novo metros, 3 metros de altura, né, é a umidade da própria região, da região do próprio local, e a gente sabe essa umidade pode ser até relativamente baixa, certo? De novo, entre esse pedaço de umidade super alta nível da água e esse pedaço aqui em cima de umidade alta, nesse meio do caminho aqui é onde tem que ter essa transição de umidade. Então, nessa região próxima à superfície da água, a gente espera variação de umidade com a altura. Então a gente está vendo que próximo à superfície da água é esperado com toda certeza uma variação na vertical, tanto da temperatura quanto da umidade, e portanto nós temos uma estratificação próxima à superfície da água em nível vertical. E essa estratificação em nível vertical naturalmente causa refração. A parte importante é que essa estratificação é na vertical. O experimento do Robotham, ele media a temperatura do barco ao longo do percurso, ou seja, ele media na horizontal. Então o Robotham, ele buscou estratificação horizontal e ele viu que não tinha, mas tinha estratificação vertical. Aí você vai falar, mas estratificação vertical, a luz não está andando horizontal? Sim, se for plano. Mas aí você já está supondo que é plano. Se não for plano, você manda a luz na horizontal, só que a Terra curva. Porque a Terra curva, a luz muda de altura. Estratificação vertical entra em ação, acontece refração, a luz muda de direção, certo? Então a gente tem, do ponto de vista físico, uma probabilidade extremamente grande de que houvesse estratificação vertical, que não foi considerado no experimento do Robotham, próximo ao nível da água. E como que o Wallace soluciona isso? Ele sobe o experimento para 4 metros de altura do nível d'água, onde essa estratificação próxima ao nível d'água aqui já não acontece mais. Então nós temos aqui próximo ao nível d'água a estratificação acontecendo e os efeitos de refração acontecendo, portanto as imagens não são confiáveis, né? As imagens não vão corresponder exatamente à posição do objeto, enquanto que a 4 metros d'água essas imagens já são confiáveis e, portanto, a curvatura que é observada de fato corresponde aos objetos que estão posicionados, certo? Para finalizar esse vídeo, talvez você ainda esteja meio assim, falando, mas eu não tenho certeza ainda se eu acredito nessa história de refração aí não. E para isso eu vou citar experimento que foi citado também pelo professor Afonso no próprio vídeo dele, que foi o experimento feito pelo pessoal do Terra Convex, né? Eles têm um documentário que é Terra Convex Documentário, o nome do canal é Terra Convex, se você pesquisar aí no YouTube você encontra sem erro, de qualquer jeito eu vou deixar na descrição do vídeo, né? E o primeiro teste que eles fazem para verificar a planicidade das águas é com um telescópio newtoniano. E eles observam basicamente o seguinte, né? Eles colocam um telescópio newtoniano na praia e uma embarcação vai indo em direção ao alto mar. Eles observam que a olho nu, essa imagem vai começando a ficar ruim, vai começando a ficar distorcida. E nós já comentamos, distorção significa que a luz está sendo mudada de direção. Luz está sendo mudada de direção por efeito de refração. Então já a olho nu eles já conseguem observar o efeito de refração. E eles começam a ver que o barco, conforme ele vai indo para bastante longe, né, a olho nu ele vai começando a desaparecer na linha do horizonte. Certo? Efeito de curvatura, aparentemente. Eles afirmam lá que não. Por quê? Porque, basicamente pelo seguinte, isso é observação olho nu. Quando eles fazem uma observação mais cuidadosa com o telescópio newtoniano, afirmam eles que a olho nu a observação é ruim, porque a gente precisa levar em conta os efeitos ópticos, que se tornam muito grandes nessa situação, ou seja, a refração se torna muito importante nessa situação, e em particular o pessoal da Terra Convexa diz que nessa situação até mesmo a reflexão se torna bastante importante. Eles afirmam lá, mostram um pedacinho do vídeo, que eles conseguem enxergar até a imagem pelo telescópio, em um certo momento o barco invertido, ou seja, acontece uma reflexão e faz o barco ficar espelhado, certo? Então, o próprio pessoal da Terra Convexa afirma naquele experimento os efeitos ópticos de refração e reflexão são muito importantes para esse tipo de análise, certo? Próximo à superfície da água, que nós já comentamos, é onde tem a estratificação, certo?
Ou seja, mesmo o pessoal da Terra Convexa nos afirma isso. Essa estratificação, esses efeitos ópticos de refração são muito importantes, não dá pra gente negar isso. E o Robison ter negado, o próprio professor Afonso ter negado essa estratificação vertical, é um erro bastante grande, certo? Isso é jogar fora 90% do problema e achar que os 10% que sobraram descreve a situação total, certo? Que não é verdade. Eu gostaria só de concluir esse comentário, já que eu comecei com o pessoal do Terra Convexa, né? Eles realizam, então, alguns experimentos seguintes com ondas de rádio e ondas de raio laser, né? Também para tentar verificar a curvatura. E o interessante é que em todos esses outros experimentos, eles fazem também, tanto com raio, tanto com onda de rádio, tanto com raio laser, né? Experimentos próximos à superfície da Terra, próximos à superfície da água, desculpa. E em todos esses experimentos eles ignoram os efeitos de refração que eles falam que são absolutamente essenciais para estudar esse tipo de fenômeno quando eles fazem o primeiro experimento, né, que era da linha do horizonte, observar um barco na linha do horizonte. Então eles jogam fora o próprio efeito que eles dizem que é necessário e aí concluem que é plano, ou seja, eles ignoram a refração, fazem o mesmo que o Robison e concluem que é plano, certo? Tem 2 experimentos apenas que não dependem de onda de rádio e raio laser, né, próximo à superfície da água, que é quando eles ignoram o efeito de refração e, portanto, jogam fora o efeito físico importante para eles estudarem a situação. Tem 2 experimentos. Um deles é sobre GPS, utilizando GPS, em que eles medem 2 prédios, né, só que muito distantes entre si, lá são 3.000 km de distância, e eles falam que por causa da curvatura os prédios estariam um pouco inclinados, né, e aí então a distância entre a base desses 2 prédios e a distância entre os topos dos 2 prédios seriam diferentes. O ponto é que essa distância aqui que eles fazem lá é de mais de 3.000 km, né, e a variação de distância seria 1 metro, então de novo seria uma precisão absolutamente fantástica, né, seria uma precisão lá de 1 para cada 1 milhão, até mais que isso, né, 1 para cada 1 milhão seria mais ou menos, né. Então é uma precisão muito alta, né, e eles não apresentam os dados, os resultados que eles obtiveram de fato, eles só falam não foi observada a diferença nesses 2 comprimentos. Então, eu não quero entrar em muitos detalhes, eles não apresentam muitos dados para a gente poder entrar em detalhes, e sinceramente eu não entendo muito tanto assim sobre o GPS para conseguir entrar nos detalhes sobre será que dá para ter essa precisão toda ou não, e eles não dão os dados para a gente saber se dá ou não, então eu não quero entrar em tantos detalhes assim. O outro experimento, que não depende de onda de rádio, onda laser ou luz visível, né, ou seja, que precisaria considerar a refração que eles ignoram, né, é um experimento que eles medem a altitude ao longo de um lago, né? Então eles pegam um lago, assim ou assim, né? Plano ou não, e eles medem a altitude de um lado, medem a altitude na outra margem, do outro lado do lago, e medem a altitude em um ponto intermediário. E aí eles veem que as 3 medidas estão à mesma altitude e concluem com isso, então, que a água tem que ser plana. E isso não faz sentido nenhum, certo? Argumento eu. Lembra que a altitude, por definição, é a altura com relação ao nível do mar, certo? Isso quer dizer que se você pegar a Terra esférica e você olhar com um pedaço de mar super longo, ele vai ter curvatura, certo? Na Terra esférica, ele vai ter curvatura. Aqui e aqui, certo? Esse pedaço de curvatura aqui embaixo e aqui, a altura vai ser diferente na situação de Terra esférica. Mas a altitude é 0, porque é tudo mar. E a altitude é, por definição, a altura com relação ao nível do mar, certo? Então o que eu quero dizer é, a altitude ser igual significa só que a altura é a mesma com relação ao nível do mar. Então, quando eles falam que a altitude ao longo de todo todo lago é sempre a mesma, o que eles concluem é que o lago está sempre paralelo ao mar. Agora, se o mar for plano, o lago é plano. Se o mar for curvo, o lago é curvo. Então, esse experimento particular de altitude é um experimento que não serve para absolutamente nada. Ele só conclui que o lago é paralelo ao mar e não conclui absolutamente nada sobre curvatura ou não, certo? Então esse é um experimento que infelizmente não faz muito sentido. E os outros experimentos, que é com ondas de rádio, raios laser ou luz visível, todos eles, mesmo eles afirmando que precisam ser considerados efeitos ópticos, ignoram os efeitos ópticos. Ele fala, conseguimos observar o sinal do outro lado, então é plano, e ignorando o efeito de refração, que eles mesmos afirmam que é importante. Então, tem certas falhas teóricas aí aparecendo, certo? Ponto importante, de novo, que eu queria afirmar com o comentário sobre Terra convexa é exatamente o fato de eles mesmos afirmarem no primeiro experimento, né, sobre linha do horizonte, que eles usam um telescópio newtoniano, que esses efeitos ópticos de refração são muito importantes nesses experimentos, não podem ser ignorados. E então, portanto, quando o professor Afonso ignora esses efeitos, e o Robison, né, ignora esses efeitos que a gente argumentou são sim prováveis de acontecer, eles estão jogando fora o problema inteiro, na verdade. Certo? Então a gente vê que
no experimento do Rogoff há pelo menos 3 problemas. O primeiro, a questão de refração, que o próprio pessoal da Terra Convexa afirma que é muito provável, e a gente argumentou que é muito provável. E a comparação entre os 2 experimentos mostra que tem que acontecer, porque não tem como os 2 experimentos acontecerem, né, os resultados dos 2 experimentos, do Rogoff e do Wallace, acontecerem sem ter refração em nenhum dos 2, certo? Porque senão seria plano aqui, curva aqui, enquanto que tudo devia ser paralelo. Não tem como acontecer, certo? O experimento do Rogoff não tem uma ideia sobre a precisão, se ela é suficiente para garantir que não tem nem o mesmo desvio de 0,23%. Ele não leva em consideração a umidade, que é um fator muito importante para refração no ar, né, para estratificação. E além disso, ele considera apenas estratificação na horizontal e não a estratificação vertical, que é aquela que é de fato mais importante, certo? Então era esse o comentário, era essa imagem que eu queria fazer, esses eram os contra-argumentos que eu gostaria de apresentar. Apenas para fazer um comentário final sobre as motivações desse vídeo, né? Eu sou da área de física, eu sou formado em física, sou mestre em física, né? E a minha motivação principal, né, foi exatamente o fato de que eu vi certas falhas de argumento no vídeo do professor Afonso, certo? Isso não é para minimizar o professor Olavo, me incomodou um pouco o comentário do professor Olavo, no sentido que ele mesmo sempre diz, né, essa necessidade de silêncio, né, de não vamos opinar sobre aqueles assuntos que nós não dominamos, primeiro a gente estuda, faz toda a nossa conclusão, depois a gente dá a nossa opinião. De fato, o professor Olavo não deu a opinião dele, né, ele não afirmou eu sou terraplanista ou não, ele está falando estou estudando. Estou estudando, mas por enquanto eu não encontrei nada contra. Que era uma afirmação um tanto desnecessária, de fato. Se ele ainda está estudando, não tem a conclusão final, durante os estudos tudo é realmente muito complicado. Durante os estudos tudo é muito bagunçado. Então não é o momento de falar opiniões, né, de dar resultados parciais, que não fazem sentido nenhum. Então me incomodei um pouquinho o comentário do professor Olavo, mas esse vídeo não é de forma alguma para minimizar o professor Olavo, certo? Toda a importância que ele tem para a direita, para os conservadores. Certo? Esse vídeo também não é para minimizar o professor Afonso, eu sei que ele entende muito sobre o assunto, mas sobre esse aspecto de estratificação vertical que eu acho que falhou no vídeo que ele gravou, certo? Para mim realmente foi algo que ficou faltando no vídeo que ele gravou, e não é um vídeo, principalmente, não é de forma alguma um vídeo para reafirmar a posição da Super Interessante. Eu concordo absolutamente quando o professor Afonso diz que a Super Interessante é uma revista extremamente pobre, perceba, eu fiz toda essa argumentação e a Super Interessante conta uma historinha, não fez nenhuma dessa argumentação que é importante de fato para o resultado do experimento, né? E eles fazem um tom totalmente jocoso de superioridade, sem apresentar argumento nenhum, só falando, é só porque eu usei o método científico. Na verdade não usei, na verdade eu não comprovei absolutamente nada, mas é só falar que usei, certo? Então não é para reafirmar a posição do Super Interessante, eu concordo, a Super Interessante em geral é uma revista extremamente fraca, em geral ela publica muita coisa que não é ciência, muita coisa que é pseudociência, que é quase ocultismo, né? E eles tentam mascarar como se fosse ciência. Então não gosto da Super Interessante e esse vídeo não é para defender a Super Interessante, certo? Mas é apenas para talvez colocar alguns pontos a mais no vídeo, nos comentários do professor Afonso, certo? Também, por outro lado, eu tenho que fazer uma defesa da Super Interessante, que apesar de tudo, a Super Interessante é uma revista popular. Isso quer dizer que as sugestões de leitura, né, as referências que ela vai dar, vão ser tipicamente referências populares. Né? Então, quando o professor Afonso fala, eu esperava aqui que eles apresentassem as contas, não é o intuito da revista, certo? E eu achei também isso um pouco injusto da parte dele, né? Ele fala, o Rogoff eu conheço, eu sei que ele tem lá o livro em que ele fez todas essas medidas com cuidado. O Wallace eu não conheço, mas ele é biólogo, né? Então não deve ter tido muita coisa lá. E nem ir atrás para pesquisar, para ver se teve. Tudo bem, o Wallace é biólogo, mas teve um cara depois lá em 1900 que fez o experimento com mais calma, que publicou o artigo. Então não ir atrás, tudo bem, a revista Super Interessante é uma revista popular, ela não colocou nada disso, mas você é da área de ciência, né? Então acho que você teria esse papel, você tem a capacidade com toda certeza de ir atrás, procurar e ver com calma quais foram as publicações, quais foram os resultados, quais foram os argumentos. Isso não foi feito, né? Isso foi só foi feito comentário de o cara é biólogo, não deve saber muita coisa lá, a aposta deve ter sido furada, por mais que eu não tenha procurado também qual foi a história por trás dessa aposta, né? Quais são os personagens. Então, nesse sentido, achei um pouco injusto, por mais que o vídeo seja, de resto, bastante bem embasado, bastante sólido do ponto de vista físico, certo? Enfim, essa imagem que eu queria
desenhar para os senhores. Espero que ela tenha ficado clara, espero que esses argumentos tenham ficado claros, certo? Se você gostou desse vídeo, se você concorda com o que eu apresentei aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal. Caso você não concorde com o que eu apresentei aqui, ou se você tiver alguma crítica, alguma sugestão ou até alguma dúvida, deixe nos comentários. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.